Oi, pessoal, boa noite. Estamos aqui para mais uma live, né, do IDA Cursos. É sempre bom estar aqui com convidados que ilustres. Eu falo que eu fico muito feliz porque eu faço convite e os meus convidados imediatamente aceitam, e isso é um privilégio para mim, né? E hoje nós estamos com a professora Lisandra Abreu, que também é advogada, né, especialista em direito tributário, e a Lisandra também tem dois cursos no IDA Cursos que vale a pena falar, que é o Direito Tributário Descomplicado, que é um curso maravilhoso, e o ICMS ST Legislação Mineira. Todos esses dois cursos estão lá no nosso site do IDA Cursos, que é ministrado pela professora Lisandra. E eu queria até complementar que a Lisandra atualmente é secretária adjunta da Secretaria da Fazenda Municipal de Uberaba. E aí, Lisandra, eu tenho que te dizer que hoje eu estou no lugar de escuta, porque o tema é árduo, né? Embora muito polêmico também, e acho que todo mundo que vai nos assistir tem muito que aprender, viu? Boa noite. Boa noite, Cláudia, Boa professora noite, Cláudia. Lisandra. Eu estava falando com algumas pessoas hoje, muitos alunos me reportando que gostam muito de você. Eu não tive esse prazer de ter aula com você, mas agora olha que bacana a Pois gente é, dividir nessa live. com certeza. Muito Coisa bom, boa. muito bom. Ai, Lisandra. Então vamos lá, o pessoal vai entrar aqui, já tem algumas pessoas nos assistindo, que é bem bacana. À medida que o pessoal for fazendo os comentários, aí eu vou te falando também, tá? Tá bom. Mas hoje nós escolhemos um tema, né, que só a Lisandra mesmo conseguiria falar dele para a gente, né, que ela é especialista nessa área, que chama a tese do século, desculpa, que é a polêmica dos créditos de ICMS sobre a base de cálculo do PIS e da COFINS, né? É um tema muito relevante, né, a chamada tese do século, que é o julgamento do STF, não sei se está certo, Lisandro, aí você vai me corrigindo, sobre a exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS/COFINS, né? Isso mesmo. E estabelece créditos tributários que são muito relevantes, né? E é isso mesmo? Isso mesmo. É uma tese do século, porque levou quase 20 anos para finalizar esse julgamento. Imagina. Né? Então, é por isso que ela é chamada a tese do século. Eu até queria te perguntar isso, por que tem esse nome, mas eu vou até comentar com o pessoal, quem quiser depois ler, né, sobre o tema, a Lisandra me passou algumas revistas, né, que falam sobre o assunto. Uma delas é a revista Valor Econômico, que tem um artigo que é exclusão do ICMS, gerou 358 bilhões para contribuintes. Só para a gente ver aqui, porque todos os temas que tem nessas revistas falam em milhões e bilhões, né, Lisandra? Sim. Tem a Money Times, né, que tem também Hering vence a ação de 279,4 milhões para excluir o ICMS sobre o PIS/COFINS. A Jota, né, que fala que as 16 maiores empresas brasileiras têm 24 bilhões de créditos de ICMS, né, no PIS/COFINS. Depois nós vamos ver como é que essas empresas usam esses créditos, né? A Lisandra vai contar para nós. E a Infomoney, né, que diz, tem um artigo que fala créditos tributários de 2 bilhões injetam um ânimo em varejistas durante a pandemia. Ai, desculpa, Lisandra, eu estou com um pouquinho rouca. Então, o que eu tenho percebido aqui, Lisandra? Só nos temas, né, desses artigos, dessas revistas, a gente fala
muito em milhões, em bilhões, né? Então, talvez por isso demorou-se tanto, né, para fazer essa análise, não sei. E aí eu queria que você explicasse para nós, agora no começo da live, por que chama, então, tese do século? Porque, se você parar para pensar, é muito chamativo o nome também, né? Quando você fala a tese do século, você fala que tese que é essa, né? A ideia que eu tenho é que é a tese mais importante aí da área tributária no Brasil, né? É isso mesmo, Lisandro? Acertou, Cláudia. Antes disso, deixa eu só agradecer ao Ida Cursos, a professora Patrícia Teodora, né, a professora Cláudia pelo convite. Eu sempre estou à disposição. É só me chamar que estamos aqui conversando sobre direito tributário. É um Bom prazer demais. e uma honra. Até para comentar, Lisandra, que eu até falei dos 2 cursos que você tem no IDA. Eu não sei se eu cheguei a comentar, mas você vai fazer uma atualização, né? Sim. De qual dos cursos para colocar esse tema. Até é bom para o pessoal saber, né? Quem Nos quiser, 2 cursos, nos Cláudia, nos 2 dois. cursos esse assunto cabe, porque esse desenrolar aqui tem sempre novidades, que, como bem você mencionou, a tese do século, ela é por conta disso. Os valores que envolve são bilhões de valores que serão restituídos para as empresas. Então, Uhum. saem dos cofres públicos e voltam para as empresas, porque foi julgado inconstitucional. A exclusão do ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS. Só para nós termos ideia, são milhares de ações. De 2019, após 2 anos, 25 mil ações foram ajuizadas sobre o tema. Né? Então, a conclusão desse julgamento se deu nesse ano, 13 de maio de 2021, o julgamento concluído pelo Supremo Tribunal Federal. E aí a gente verifica essa relevância, é o maior contencioso, né, resolvido aí pelo Supremo Tribunal Federal, que foi modulado, ou seja, as empresas ainda podem se beneficiar. E aí a gente vai contar essa história toda. Que coisa boa. A Patrícia entrou aqui no nosso bate-papo, Patrícia, falou, menina, saudades. nós temos que agradecê-la por tudo, né? Porque a Patrícia também é uma honra ser coordenadora pedagógica do IDA Cursos, e então ela me deu essa oportunidade, e também porque ela acabou de chamar a gente de meninas, então Ó, tá tudo certo. Falou, meninas perfeito. lindas. Patrícia, muito obrigada, viu? Bom, então vamos lá. Vamos tentar fazer um esquema, talvez para o pessoal entender mais didático, porque conforme nós já conversamos, né, os seus alunos dizem como fica fácil, né, quando você vai explanar sobre um assunto tão árduo, porque você tem toda essa didática, né? Então vamos lá. A primeira pergunta que eu queria te fazer é se o ICMS ele não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então, esse julgamento ele foi em repercussão geral. Até, Lisandra, se você quiser comentar, que talvez o pessoal não saiba, o que é o ICMS, o que é o Sim, vou falar. PIS, o COFINS, Uhum. e se esse julgamento que você comentou, né, que esse julgamento acabou fazendo com que essa tese, né, se chamasse tese do século, qual foi a repercussão disso? E conforme você comentou, ainda está repercutindo, né? Sim, porque afinal de contas são bilhões e, né, que estão sendo restituídos para os contribuintes. Aí você falou da didática, também 20 anos de advocacia e 13 como professora, meu Deus, é muito tempo. Muito bom. E eu amo dar aula, amo dar aula. A Patrícia sabe disso. Aí com os 2 cursos no IDA Cursos, muito feliz, porque até hoje a gente tem vendido vários cursos aí na plataforma do IDA Cursos. Então vamos lá. Coisa boa. Tese do século, né? Uma oportunidade tributária relevante, foi julgada pelo Supremo. Então, trata-se da maior causa tributária do Supremo Tribunal Federal.
E ela julgou o mérito, como nós vimos ali, o final desse julgamento aconteceu agora 13/5/2021. É o maior contencioso da atualidade. Esse assunto está sendo discutido há 20 anos, porque nós vimos a relevância, são bilhões que serão devolvidos para os contribuintes. A maioria das médias e grandes empresas já se beneficiaram, mas ainda há muitas empresas que nem iniciaram esse processo. Né? O tema é tratado no Supremo Tribunal Federal, porque a gestão pelo Supremo Tribunal Federal é a gestão por meio de temas, né, do recurso extraordinário e agravos do Supremo, é o tema 69 do Supremo. O leading case, que é o caso principal, é o 574.706, recurso especial extraordinário no Paraná. O ICMS não compõe a base de cálculo do PIS e da COFINS. Então tem que tirar, né? Você mencionou? Oi? Fala se, conforme você comentou, se não compõe a base de cálculo, então, só para o pessoal entender, é preciso excluir o ICMS, sim, né? Sim. Eu tenho que excluir o ICMS da base de cálculo do PIS e da COFINS para fazer o cálculo. Nós vamos chegar nessa informação. A repercussão geral, o que é isso? Vamos por partes, né? Vou falar um pouquinho da repercussão, vou falar um pouquinho que é PIS, COFINS, ICMS, para nós entendermos o universo disso. Bom, repercussão geral é um filtro recursal, foi estabelecido aí pela Emenda Constitucional 45 de 2004, na Reforma Constitucional, inclui a necessidade da questão constitucional trazida, né, no recurso extraordinário, como é esse caso, possuírem repercussão geral. O que é isso? Tem que ter relevância econômica, política, social, jurídica, e nesse caso aqui, nós temos vários assuntos aqui que são relevantes. Então, quando ultrapassar os interesses subjetivos da causa, aí tem a característica de repercussão geral. E nesse caso, houve a repercussão geral, o Supremo estabeleceu a eficácia e a vinculação, mas olhem só, essa eficácia e vinculação referem-se aos órgãos do Poder Judiciário. No entanto, Cláudia, nesse caso, tem um parecer da Procuradoria orientando os procuradores a não contestarem e não recorrerem sobre esse assunto. Então, o assunto que era estabelecido aí, né, vinculando eficácia em relação aos órgãos públicos, também por conta desse parecer de não contestar e não recorrer, também estabeleceu uma pedra ali para essa questão. Então, só para a gente entender, então, houve esse assunto, já foi discutido várias questões. Um tempo atrás, quando foram opostos, antes do final do julgamento, foram apostos embargos de declaração pela Fazenda Nacional. A discussão, sabe qual era? Inclusive está no curso, no IDA Cursos, está também no YouTube, vídeos, e no meu também, professora Lisandra Abreu. São 2 vídeos onde eu comento isso. Uma discussão que foi tratada lá nos embargos declaratórios da Fazenda Nacional. A pergunta era: o montante do ICMS que eu devo excluir da base de cálculo, do PIS e da COFINS, é aquele destacado nas notas fiscal? Então, eu pego uma nota fiscal, está destacado, é esse que eu devo excluir? Ou é o que efetivamente eu recolhi? Porque na sistemática do ICMS, eu tenho no princípio da não cumulatividade que eu vou abater o que foi pago naquela operação, o que foi pago na operação anterior, para que não haja esse efeito cascata, por isso da não cumulatividade. E aí, qual dos dois? O destacado ou efetivamente recolhido? Isso está julgado, já foi definido, é o destacado na nota fiscal. Olha só que importante isso. Muito importante. Então, a cada dia aparece uma discussão. E hoje a gente vai falar de outra polêmica, que é o crédito. Pois é. Porque envolvem bilhões. Então, por isso, dessas questões. E também lá nos embargos foram tratados sobre a modulação dos efeitos. Vejam só, essa ação, a modulação se deu no dia 15 de março de 2017, onde foi julgado o mérito. Então, a ministra Carmen Lúcia, então presidente do Supremo Tribunal Federal, proclamou o resultado seguinte, nessa data aí. Então, vai ser o marco para as restituições
Lembrando, daqueles que ainda não entraram com as ações. Podem se beneficiar ainda a partir de 2017. Olhem só a oportunidade para os advogados, para quem milita nessa área, ou para quem está interessado em iniciar, professora. Eu indico até iniciar por essa ação, porque já está julgada, né, no tributário. É uma ótima oportunidade para quem está iniciando a advocacia tributária. Vejam só a oportunidade aí, né, de acontecer aí profissionalmente. Ô, Lisandra, então, até aproveitar que você comentou, antes o procedimento, então, já que você está sugerindo, né, o IDA está muito voltado aqui também para jovens advogados, né, e aí você comentou que os advogados ficarem aí, começarem, né, tem onde trabalhar, porque, enfim, o STF, cada dia, né, acaba afirmando alguma coisa favorável a essa exclusão. Então, eu queria te perguntar se o procedimento correto, então, para aplicar a tese do século é no judiciário, ou é administrativamente. Eu até acho que eu acabei pulando um pouquinho, que você está comentando sobre a decisão da ministra Carmen Lúcia. Acho que depois, se você quiser responder só para o pessoal que está nos assistindo, falar, opa, eu entro no judiciário, ou eu faço um processo administrativo na Receita Federal, tem que ter laudo. Ótima pergunta, Cláudia. Inclusive, eu vou responder, mas completa eu vou responder ao final, porque aí eu seguro a turma aí. Combinado. Eu posso tanto escolher a via administrativa quanto a via judicial. Aí eu vou passar ao final quais as vantagens e desvantagens nessa escolha. Pode ser? Pode, tá, nossa senhora, perfeito. Desculpa, então, a ministra fiquei Carmen empolgada Lúcia, aqui. Ela proclamou o seguinte resultado: o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, dando uma das maiores vitórias de toda a história aos contribuintes. Então, o ICMS não compõe a base de cálculo para a incidência do PIS e da COFINS, visto que tais valores não refletem riquezas, faturamento, de titularidade de quem? Do contribuinte, mas tão somente um mero repasse de valores que tem como destinatários quem? Quem recebe o ICMS? É a competência do Estado. Então, vejam só. Toda essa discussão, Cláudia, foi à luz do artigo 195, inciso 1º, a linha B da Constituição Federal. Permitam-me ler. O artigo 195 fala o seguinte: a Seguridade Social ela será financiada por toda a sociedade de forma direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos orçamentos da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, e das seguintes contribuições sociais. Inciso 1º fala: do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei incidente sobre, a linha B, receita ou faturamento. Então, vejam só. O financiamento da Seguridade Social é por toda a sociedade, por meio de quais contribuições? As do 195, inciso 1º, a linha B da Constituição, que são sobre receita ou faturamento. Então, vamos entender as contribuições e o ICMS para chegar nessas questões. O que significa o PIS? PIS é a sigla para Programa de Integração Social. A regulamentação está prevista na Lei Complementar 7 de 70. Contribuição tributária de caráter social, que tem como objetivo financiar o quê? Programa de seguro-desemprego, abono e participação na receita dos órgãos e entidades para trabalhadores privados. A Patrícia é craque nessa parte, dá aula para a gente, né? A Patrícia Teodora. A COFINS, que é a sigla para Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social, que está regulamentada na Lei Complementar 70 de 91, também de natureza tributária, aplicada sobre o valor bruto apresentado por uma empresa. Então, a contribuição COFINS financia a Seguridade Social, Previdência Social, Assistência e Saúde Pública. Olhem só. O PIS e a COFINS possuem 2 regimes tributários.
o não cumulativo, que eu comentei rapidamente, que pode compensar o que foi devido em cada operação com o montante cobrado na operação anterior. Como que é isso, Lisandro? Então, olha só, o percentual da COFINS 7,6% e do PIS 1,65%. Então, eu tenho que pagar R$ 1.000 aqui, e aí eu vou descontar o que foi pago na operação anterior. Então, se foi pago R$ 500 na operação anterior, eu vou subtrair 1.000 dessa operação, menos 500 da anterior, vou recolher R$ 500. Essa, de forma simples, é o regime do não cumulativo. O regime do cumulativo é a COFINS 3% e o PIS 0,65%. Esse a gente não está tratando, eu só menciono para vocês aqui. O que a gente está tratando é o do não cumulativo. O ICMS. O ICMS é o Imposto sobre a Circulação de Mercadorias e sobre prestação de serviço de transporte interestadual, intermunicipal e de comunicação. A competência do ICMS é uma competência estadual. Os entes federativos, no caso, o Estado, é quem cobra o ICMS. Então, a empresa, vou dar um exemplo aqui. Eu vou vender um celular. Então, vamos supor que o celular custe R$ 10.000, né? Para ficar mais simples. Na nota fiscal, estabeleceu aí, só para efeito de exemplo, R$ 1.000 de ICMS. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o que está destacado como ICMS, vou subtrair desse valor. Então, ao invés de calcular as contribuições em cima de 10.000, eu vou calcular em cima de 10.000 menos R$ 1.000, que é o ICMS. O ICMS não é receita do contribuinte, ela só passa pela empresa e vai para quem? Para o Estado. Não é receita da empresa. Então, essa é a grande questão que foi decidida. Não é receita da empresa. Então, o que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse valor, que não é receita, e vou calcular as contribuições em cima desse valor, menos o ICMS que está destacado na nota. Então, essa é a grande questão aqui discutida nesse caso. Muito bom. Lisandra, eu fico pensando aqui, assim, como não teria outra possibilidade de chamar essa tese de tese do século mesmo, né? Porque quantas empresas recolheram, né, esse valor de ICMS indevidamente, né? E até que então, e o advogado é um maior cientista jurídico, e especialmente aqui nós estamos com uma advogada tributária, que vai entrando com os pedidos e mostrando a inconstitucionalidade e até um abuso, né, de direito, vamos dizer assim, de cobrar um imposto que não é devido, né? Isso mesmo. Eu até queria te perguntar, assim, esse recurso extraordinário, que é o 574.706, em linhas gerais, como que foi o julgamento desse recurso? Ótimo, ótimo falarmos sobre isso. Bom, a empresa recorrente foi a Incopa, Importação e Exportação e Indústria de Óleo Limitada. Ela recorreu de um acórdão do TRF da 4ª região. 4ª região nós temos Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná. No seguinte sentido, o que ela falou? Sendo o faturamento somatório da receita obtida com a venda de mercadorias ou a prestação de serviço, não se pode admitir a abrangência de outras parcelas que escapam à sua estrutura. O que isso aqui quer dizer? Que é o que a gente acabou de falar. Os tributos são ingressos temporários, não são receita ou faturamento. São receitas de quem? Dos entes federativos. E no caso, o ICMS aqui é receita dos estados. Então, o plenário do Supremo, nesse recurso extraordinário, decidiu pela inconstitucionalidade da inclusão do ICMS na base de cálculo do PIS e da COFINS. Aí a relatora, ela não se descuidou do fato de o Supremo já ter entendimento por constitucional, vejam só, a inclusão de tributos sobre a base de outro tributo. Já houve o julgamento, Cláudia, de ICMS sobre ICMS, mas esse tem previsão na Constituição. E aqui nós estamos falando de imposto em relação a
contribuições. Esse Entendi. não tem previsão na Constituição. Então, não poderia, né, haver unir na receita ali para tributar em relação. Por quê? Porque apenas transita até que se repasse para o Estado. Logo, não há que se falar em receita. Que é ausente da substância do quê? Do acréscimo aí, né? Da receita das empresas. Então, compõe aí a receita do ICMS aí dos estados. E uma questão importante que nós devemos comentar nesse início é quais as empresas podem se beneficiar. Todas as empresas? Não. Eu ia te perguntar isso, se tem um valor de capital social, alguma coisa assim. Tem a análise em relação ao regime. Né? Então, se você estiver no lucro real ou lucro presumido que tenha a incidência do ICMS, do PIS e da COFINS, você pode se beneficiar. Empresas do Simples podem? Não. Não, por quê? Elas não se beneficiam, porque não tem essa cumulatividade, o crédito, né? Então, não tem essa possibilidade de se beneficiarem. Mas vejam só, ainda é um universo muito grande de empresas que podem se beneficiar, que ainda nem começaram. Pois é. Nós temos aí, né, às vezes até porque também o judiciário é um pouco, e principalmente nesse momento pandêmico, ficou um pouco moroso, né? E às vezes nós até estamos aí com algumas ações ainda sem resposta, né, Elisandra? Eu até queria te perguntar, assim, se você puder falar para o pessoal sobre os desdobramentos, né, da tese do século. Ótimo, porque já foram tantas discussões, né? Como eu falei, o ICMS que eu vou verificar é o ICMS destacado na nota fiscal ou o ICMS efetivamente recolhido. Então, isso aí já está pacificado, já está julgado que foi o destacado na nota fiscal. Outra questão é a questão da modulação dos efeitos. O Supremo, ele modulou os efeitos. Então, a partir do dia 15 de março de 2017, que foi o julgamento do mérito. Então, a modulação é nesse sentido. O que acontece? Lisandra, eu não entrei com a ação. Eu, mesmo assim, posso me beneficiar desde 15 de março de 2017? Pode. E corra, porque senão, com o passar do tempo, você pode ir perdendo esse direito, né? Passados os 5 anos aí, a partir de março de 2022, começa a prescrever seu direito aí em relação a essa restituição. E no dia 13/5, como eu mencionei agora há pouco, o julgamento dos embargos estabeleceu. Então, ICMS destacado da nota fiscal em relação ao que eu devo excluir. Então, modulação dos efeitos. Ressalvadas as ações judiciais e administrativas protocoladas até essa data da sessão do mérito, né, 15 de março de 2017, inclusive, tá? Então, protocoladas, inclusive, até essa data, está resguardado o direito. Então, há empresas que estão se beneficiando aí de muitos anos atrás. Tem empresas do escritório que já começaram aí em 2016, 2017. Imagina, Cláudia, 5 anos antes dessa data. Eles já estão restituindo. Por quê? Porque eles já foram e já buscaram, né, seu direito judicialmente. Mas quem não buscou ainda tem a possibilidade, porque vai ser beneficiado a partir de 15 de março de 2017. Eu até ia te perguntar se atualmente é possível, né, se beneficiar dessa decisão. Acho que é isso que você está comentando conosco, né? Sim, sim. Eu adiantei, né, os assuntos aqui, porque deixa eu só falar desse parecer. Então, o parecer do 7698 do 2021 dispensa os procuradores de contestar e recorrer às ações judiciais relativas a esse tema. Então, o que acontece? Eu posso me beneficiar ainda e vou recuperar a partir de 15 de março de 2017. Então, é possível, sim, se beneficiar. Muito interessante isso. Né, e recuperar que, os tributos que foram pagos devidamente. O prazo prescricional é de 5 anos. Isso. Isso. Aí, então é possível, por exemplo, se é março de 2017 até
março de 2022, buscar... Nesse caso, deixa eu só falar uma questão para não confundirmos. Tá. Eu tenho a modulação dos efeitos. Então, a partir do dia 15 de março de 2017, eu tenho direito de restituição. Quem entrou antes dessa data... Ótimo. Consegue os últimos 5 anos. Porque se nós formos contar 2017 até agora, não deram 5 anos, né? Mas só em 2022. Isso. Mas e se eu não fizer nada? E começar a passar março, abril, maio de 2022? Aí eu vou perdendo alguns meses, porque eu não poderei me beneficiar acima aí de 5 anos. Então, o momento é agora, para quem não se beneficiou ainda. Ótimo. Muito bom. Nossa, muito esclarecedor, Lisandra. Vou até aproveitar e te perguntar qual que é a polêmica, né, dos créditos de PIS e COFINS. Chegamos no nosso tema, porque o que mais tem nesse assunto é polêmica. A Elmira entrou aqui e falou boa noite, tema muito interessante, cumprimentar todo mundo que está nos assistindo. Lembrando que essa live vai ficar gravada no YouTube do Ida Cursos e também no Facebook. Depois vocês vão passando para outras pessoas, porque a Lisandra me permite chamá-la assim? Claro. Tá dando cada dica maravilhosa. Estou aqui aprendendo muito hoje. Estamos compartilhando esse tema. A Elmira, eu gosto demais dela. É muito inteligente, trabalhamos juntas. Muito obrigada, Elmira. Então, vamos lá. A polêmica sobre os créditos de PIS e COFINS. Isso. Nós temos que separar, primeiramente, o que é o crédito tributário em relação ao fisco e o crédito do contribuinte. Então, nós temos o crédito tributário, que é crédito do fisco e débito do contribuinte. Então, de forma simples, como é que nós podemos entender essa questão do crédito tributário? Vamos falar sobre o IPTU do ano que vem. Nós temos aí o fato gerador dia 1º de janeiro de 2022, para o IPTU do ano que vem. Então, ele vai começar a ser cobrado. O crédito tributário, quem tem o crédito? O fisco, no caso, o município. E quem tem um débito? O proprietário ou a posse do imóvel urbano, territorial, predial ou territorial urbano. Esse é o crédito tributário. No ICMS é a mesma coisa, a questão do crédito do Estado e o débito do contribuinte que tem as relações aí de venda de mercadorias, prestação de serviços de transporte, de comunicação, estariam incluídos aí nessa questão. Eu estou falando do crédito tributário. Agora, outra questão é o crédito do contribuinte. São valores que serão recuperados. Então, quem tem o crédito? O contribuinte. Quem tem o débito? O fisco. Nesse caso de inconstitucionalidade da inclusão do ICMS, ou seja, ele deve ser excluído desse cálculo para efeito da análise da receita ou faturamento das contribuições do PIS e da COFINS. Eu estou falando de crédito do contribuinte e débito do fisco. Ele vai retirar aí dos cofres públicos essa parcela que foi julgada inconstitucional. Então, o Supremo, a receita aí, o Supremo é o que o contribuinte recebe e fica para ele. Nós vimos aí que os tributos incidentes não são receitas dele, são repasses temporários, porque eu vou levar para o real destinatário desse valor, que são os entes federativos, no caso do ICMS, os estados. Então, o crédito ele é assegurado pela lei em relação ao contribuinte. Nós temos a lei 10.637 de 2002, que fala do crédito em relação ao PIS, e a lei 10.833 de 2003 em relação a COFINS. Então, abatendo o valor devido aos créditos, no caso do regime não cumulativo. No artigo 3º, que é próximo aí dessas duas leis, fala as mesmas questões aqui. O artigo 3º fala o seguinte, vejam só. Bem rapidamente, vou ler para vocês. Do valor apurado na forma do artigo 2º,
O artigo 2º ele fala do débito, né, que desconta despesas não recuperáveis no custo da venda. A pessoa jurídica poderá descontar créditos calculados em relação a bens e mercadorias para revenda, energia elétrica. Então, quem é tributado pelo lucro presumido no regime cumulativo não tem direito a esse crédito. Por isso que nós falamos do lucro real, é o não cumulativo. Então, esse vai ter direito ao crédito. Então, a gente tem que analisar isso também, Cláudia. Lucro presumido em relação ao regime da não cumulatividade. A base de cálculo para tributar, seguindo a competência, né, a incidência de PIS e COFINS sobre as receitas dos contribuintes. Então, é aquele exemplo que eu dei na venda do celular. Eu peguei 10 mil, eu tenho R$1.000 da nota, né, destacado na nota, eu vou retirar essa receita que não é minha. Ela só está transitando pela minha contabilidade, pela empresa. Então, eu vou retirar para poder chegar na receita e aí sim calcular o PIS e a COFINS. Então, muito bom. A polêmica é qual? Olha só a polêmica. O fisco resolveu interpretar, vejam só, que se eu tirar o ICMS na saída, eu deveria retirar também na entrada. Nossa! Porque são bilhões, afinal de contas, né? São bilhões que estão saindo dos cofres públicos. Que aí diminuiria o que tem de crédito, né? Também, empresa, né? Isso, aí eu teria que reduzir o crédito, mas aí a gente tem uma sistemática específica. São regras tributárias. Não é, né, não é um efeito econômico aqui que eu estou tratando. Eu estou tratando de regras tributárias. Então, essa exigência da Secretaria da Receita Federal aí, que as empresas utilizem o mesmo critério de exclusão do ICMS, do cálculo do PIS e da COFINS, para contabilizar os créditos decorrentes da aquisição de bens e insumos, portanto, sem o ICMS embutido, não deve prosperar. Não condiz com as novas regras de tributação, que analisam, eles estão fazendo uma análise aí equivocada, porque as regras tributárias são essas que nós falamos agora há pouco. São questões aí de não cumulatividade. Né? Já temos, inclusive, Cláudia, alguns julgados favoráveis em relação aos contribuintes, dizendo que não há necessidade de retirar o crédito anterior. Então, importante que essa polêmica, infeliz, que agora, né, o fisco federal está tratando, não deve prosperar, porque as regras tributárias são claras. Em nenhum momento na decisão falou-se em retirar o crédito lá na entrada. Falou em retirar o quê? O ICMS destacado na nota. Né? Então, a Receita Federal está surpreendendo negativamente os contribuintes. Mas aí é um parecer que foi apresentado em um processo específico. Que fala da apuração dos créditos aí do PIS e da COFINS. Né? O valor sempre vai ter alguma coisa assim, né, para poder discutir, porque, né, Elisandra? São muitos, muito porque são bilhões, né? São bilhões envolvidos, né? Mas Lisandra, não prospera. Que você está comentando, porque quando a gente fala de tese do século, a gente também já ouvi falar que existem teses filhotes, né? Seria mais ou menos o que você está comentando conosco? O que seriam essas teses filhotes? Até só para comentar que a Lidiane Abreu está aqui conosco, falou parabéns, também deu boa noite. Muito obrigada, Lidiane, querida. Quais são as principais teses? Porque são muitas, senão a gente ficaria aqui muito tempo falando, né? Olha só. Por conta desse entendimento que o tributo ele não deve compor a base de cálculo para as contribuições, isso aí está despertando o mesmo entendimento, porque esses valores são transitórios, eles vão ser levados para os entes federativos. E aí o que a gente está verificando? Como isso não integra o patrimônio do contribuinte, né? Quer de mercadoria ou de serviço, no caso aqui, o ICMS, as mercadorias e serviços, aí, transporte interestadual, intermunicipal de comunicação. Né? Então, o que
Outras questões estão sendo discutidas ainda no judiciário, mas que eu começo a dizer que comecem a propor essas ações. Porque na hora que forem decididas, vocês que entrarem primeiro, vocês terão benefícios, porque olha só, quem não entrou anteriormente não tem o benefício antes de 2017. Quem entrou já conseguiu. E não Outras pode discutir, ou, por exemplo, essas teses novas não podem ser discutidas por aqueles que entraram anteriormente a elas também? Sim, sim, podem ser discutidas. Então, por exemplo, a empresa tem a questão do ISS. Exclusão do ISS das bases do PIS e da COFINS é um caso de ação sendo discutida. Exclusão do PIS e COFINS das próprias bases de cálculo, porque a gente viu agora há pouco que a decisão que a Carmen Lúcia mencionou, eu posso é de imposto com imposto. A Constituição não fala de contribuição com contribuição, não fala de imposto com contribuição, como é o caso da tese do século. Outra questão, exclusão do ICMS e substituição tributária das bases do PIS e da COFINS também está sendo discutido, mas que já tem alguns desdobramentos aí positivos, alguns do ISS também, inclusive. Exclusão dos créditos presumidos de ICMS das bases do PIS e da COFINS. Exclusão do ICMS e ISS das bases do imposto de renda e contribuição social sobre o lucro presumido. Exclusão do ISS da sua própria base de cálculo, essa aqui é uma questão bacana também para se discutir. Então, vejam só. Isso aqui é tema para outra live, né, Cláudia? Certeza. É assunto que não acaba. Muito bacana. Ô, Lisandra, assim, estou te perguntar sobre essa questão das soluções que a gente que eu acabei perguntando lá no princípio, mas as soluções jurídicas e administrativas. Ótima pergunta. Não sei se... A gente ficou de desdobrar agora ao final. Eu até queria te perguntar uma coisa, assim, rapidinho, tendo você falar sobre isso, para o pessoal entender. Eu acho que você vai ter que comentar, mas assim, se puder falar para o pessoal, que existe quando eu vou requerer a exclusão, eu vou fazer toda a somatória do ICMS que foi pago indevidamente para restituir como crédito, eu tenho que apresentar um laudo, e esse laudo é feito por quem? O próprio advogado, ou tem que ser um contador que tem que assinar? Bom, enfim, eu tenho que apresentar um por um, isso é uma curiosidade, assim. Ótima pergunta, vai caber nessa resposta aqui da ação. Tá. Vai ser perfeita para essa resposta aqui. Bom, eu tenho duas possibilidades da recuperação: em ação judicial ou a recuperação administrativa. Então, vamos ver as possibilidades, o que envolve, o que pode ser mais complicado de se fazer. Na ação judicial, nós demonstraremos o interesse de agir, considerando que o contribuinte não é obrigado a seguir a via administrativa, porque pode dizer, não tem legitimidade, Cláudia, porque já foi julgado pelo Supremo Tribunal Federal. Em alguns casos está havendo essa resposta. Aí ele vai falar que tem, porque ele não é obrigado a seguir a via administrativa, não há necessidade de retificar a escrituração fiscal mensalmente. Esse é o alto custo da recuperação administrativa. Se eu for fazer uma recuperação administrativa, o alto custo, porque os ajustes das declarações das retificadoras devem ser feitos de forma mensal. Imagine 60, vamos supor que eu vá recuperar aí os 60 meses dos 5 anos. Eu tenho que retificar mês a mês. Então, eu já vi casos aí de valores astronômicos em relação ao trabalho contábil, que é o que você acabou de perguntar. Eu preciso de um trabalho contábil para avaliar e para retirar corretamente essa base. E ainda corro o risco de me equivocar, por ser complexo, né? Então, essa escrituração fiscal digital, para algumas empresas, vai ser um ônus ter a conformidade, é um alto custo. Então, isso é o que reflete de forma negativa no caso da recuperação administrativa. Já na recuperação judicial, eu vou fazer isso através de uma habilitação do crédito, pedido de restituição do indébito, e vou fazer a PER-DECOMP, que é o pedido de restituição ou declaração de compensação.
Preciso da união com a parte contábil? Com certeza. É o advogado na área tributária de mãos dadas com o contador. Contador. Né? Por isso, então, esse laudo que você mencionou vai ser mesmo um estudo para verificar de forma correta como é que eu vou excluir o ICMS da base de cálculo. Então, eu tenho um alto custo se for recuperar administrativamente, e já na esfera judicial, eu faço isso por meio da PERDECOM, que é o pedido de recuperação de restituição ou declaração de compensação. Então, são esses os caminhos jurídicos ou administrativos. Ô, Lisandro, até assim para te perguntar, vamos imaginar que eu entre via judicial, né, com o pedido de exclusão, etc. Eu tenho que, de alguma forma, depois entrar com o processo administrativo na Receita Federal para poder, eu não sei nem se eu estou perguntando de forma correta, mas para gerar uma compensação, trabalhe-se com a compensação nesse sentido? Essa solução da judicial. Eu entro com a ação judicial, ela vai levar um tempo para transitar em julgado, só que é um tempo menor. Por quê? Porque já está resolvida a questão. Entendi. Certo? Então, depois do porquê, eu tenho uma vedação. O artigo 170A do Código Tributário Nacional veda a compensação antes do trânsito em julgado. Depois disso, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um pedido de habilitação desse crédito junto à Receita Federal. Ótimo. Então, é a informação que a Receita Federal precisa, e aí, a partir disso, eu faço os pedidos de restituição ou pedidos de compensação, o que for mais interessante para a empresa. Porque tem casos que a empresa já fechou, eu não vou ter com o que compensar. Aí eu peço a restituição desses valores. Aí fica como restituição. Ô, Lisandro, até te perguntar assim, o que eu ia te perguntar, gente? Porque você está comentando, a gente está falando sobre essa questão de compensação, ainda tem muitas. Então era isso. Existem muitas empresas ainda que ainda não tomaram assim, o devido conhecimento, né, de que tem esse direito, né? E então eu acho que esse curso que você ministra no IDA, todos os 2 cursos, quando você for fazer uma atualização, vai ser muito interessante para os advogados reconhecerem, né, quais são as empresas que têm esse direito, de que forma entrar com processo judicial, qual que é o período prescricional, se é possível fazer por meio de um processo administrativo, qual que é mais vantajoso? Acho que era isso que eu queria te perguntar. Já que eu tenho a opção de fazer via judicial ou via administrativa, qual que é mais vantajoso? E eu acho que eu queria te perguntar era isso, e eu tinha esquecido. Qual que é o tempo Ótima que demora? Pergunta. Inclusive, os o tempo demora-se muito, Lisandro, assim, quando o advogado entra com o pedido de restituição, qual que é a média? 1 ano, 6 meses? Ótima pergunta, Cláudia. Inclusive, essa questão que eu comentei das ações judiciais, como é que é em termos de custo? Então, você vai ter que avaliar. Se eu tenho 60 meses para retificar na recuperação administrativa, eu tenho que verificar o valor que vai me causar em relação a esse levantamento, esse ônus da conformidade, porque se eu colocar alguma coisa equivocada, corre o risco de autuar, e as autuações com multas e juros nós sabemos que são altas, né? Então tem que analisar esse custo, e na esfera judicial você terá a questão da contratação do advogado, inclusive com essa decisão já pacificada, né? Porque você vai ter um tempo menor de trânsito, e a partir do momento o pedido de habilitação. O pedido de habilitação é uma informação que você faz para a Receita Federal. Ela fala, ok, recebi seu pedido de habilitação. E ela tem 5 anos para analisar esse pedido de restituição ou de compensação. Né? Então, é colocar na ponta do lápis aí,
né, falando na ponta do lápis para poder verificar o que é mais interessante para a empresa. Se forem vários meses para retificar, tem que avaliar, porque o custo costuma ser bem mais alto que na questão judicial. Então, é uma análise a ser feita. E falando essa questão que você comentou dos cursos, eles já têm essas informações. Inclusive, nós temos uma área de minutas. Então, você já sai advogando. Você já tem algumas minutas. Uma ideia, né? De como fazer, nós já colocamos. Que existem. Nós temos o grupo VIP, que direto eu estou mandando informações sobre esse assunto, inclusive, direto. Muito bom. Cada questão nova que aparece por conta dessa relevância. Eu vou fazer esse curso, Lisandra, certeza. Ah, que bacana, vai ser uma honra. Certeza, vou matricular amanhã. Muito bom. Só para fechar, então, eu queria te perguntar, quando a Receita quando ela vai fazer essa compensação, eu tenho uma dúvida, existe o quê? Uma chave eletrônica? Como assim? Por exemplo, vamos imaginar, porque existem duas formas, né? Você exclui, aí você pode restituir esse valor. Sim. Ou fazer uma compensação desse valor, sim. né? Uhum. E como que na prática é feita essa questão da compensação? Porque restituição a gente sabe, deposita o dinheiro, ok, a empresa recebeu. Uhum. Agora, em termos de compensação, como que é feito dentro da Receita Federal, assim? Eu vou ter uma diferença na apuração, né, do que eu paguei em relação ao PIS e a COFINS, a menor. Certo. Então, vamos supor que eu gerei um crédito aí de 5 milhões. Uhum. E todo mês eu pago para a Receita Federal um valor. Então, eu vou pegar esse valor do crédito e abater do valor do débito que eu tenho junto à Receita Federal. Eu vou fazer um encontro de contas. Perfeito. Perfeito. Muito bom. Ah, Elisandra, o tema... Você sabe que foi o que a gente estava comentando, o tema ele é bem árduo, bem difícil, polêmico, mas é bom. É bom, não é? Eu te falei? Eu adorei saber de tudo isso. Muito bom. Até antes da gente fechar aqui o nosso bate-papo, eu vou sair um pouquinho, peço permissão para sair um pouquinho do tema, depois te perguntar o que você acha se a gente precisa com urgência de uma reforma tributária e se assim, do jeito que nós estamos, está tudo bem ou não, é preciso estudar mais para que essa reforma também não saia uma reforma qualquer. O que você pensa sobre isso, Lisandra? Ótimo falarmos sobre reforma tributária. Inclusive, tem vídeo no meu canal do YouTube, professora Lisandra Abreu, tem no canal do Ida Cursos. Nós já fizemos algumas palestras sobre esse assunto, porque o que acontece? O que eu vejo hoje, de forma breve, sobre esse assunto que é bem extenso, né? Uhum. Nós temos aí 2 PECs tramitando, tem uma outra já do governo, foi proposta também, e tem uma outra que acho que chama Simplifica Já, que eu acredito que a gente precisa primeiro desburocratizar. Simplificar mesmo a questão dos deveres instrumentais, das obrigações acessórias. Porque a proposta das reformas faz com que a gente fique com 2 regimes durante 10 anos. Imagina o custo jurídico e o custo contábil para essas empresas, que já não é pouco. Né? Então, eu vou ter que conciliar um regime novo por conta da reforma tributária e o que eu já estou trabalhando. Vejam só que loucura que vai ser. Nossa, totalmente. Então, eu sou adepta ao Simplifica Já, que é um projeto muito bacana. Se vocês tiverem interesse, podem me procurar nas redes sociais, que eu mando material para a gente poder debater. E não dá para fazer isso no momento da pandemia, como foi agora. Precisa realmente Lisandra, estudar melhor. Assim, como educadora, né, nós duas aqui, que somos, e, enfim, quando a gente fala de reforma tributária, se eu estiver errada, você me corrige, por favor. Eu penso que, como qualquer outro tema que diz respeito diretamente ao cidadão, que ele vai ser beneficiado ou não,
deveria ser mais discutido, né? Por exemplo, hoje nós fizemos uma live aqui que você explicou o que é o ICMS, explicou o que é o PIS, o que é o COFINS, fez o cálculo, né? Recebo 1.000, tiro o valor do ICMS, e aí eu vou incidir o PIS/COFINS com o ICMS diminuído, enfim. Então, saber disso, por isso que o IDA Cursos, eu acho que ele é tão importante, a existência desse canal, né, que é levar informações. Então, eu acho que a reforma tributária ela tem que ter essa paciência também, não sei se eu estou certa ou errada, mas de não só para as empresas, mas para todos os contribuintes entenderem, né, como que isso vai, de alguma forma, repercutir na vida dele, né? Sim. O nosso sistema tributário é um sistema tributário complexo, oneroso, tem especificidades, porque é bonita a regra, aí você vai verificar, tem várias exceções. A gente precisa melhorar, modernizar, porque isso é um custo alto para as empresas. Isso atrapalha o desenvolvimento. É necessário fazer um estudo, mas é o que você muito bem falou. Precisa ser um estudo com cautela, porque às vezes acha que vai melhorar e pode ainda complicar ainda mais o nosso sistema tributário brasileiro. Entendi. Ah, Elisandra, nós estamos com quase 1 hora aqui já de bate-papo. Fiquei muito feliz. Então, enfim, eu só tenho que te agradecer, né? Agradecer eu que agradeço. A sua disposição, né? Eu sei que você tinha até um compromisso hoje, deixou para estar aqui conosco, e agradecer em nome do IDA Cursos, em nome da Patrícia, que é a nossa gestora, que sempre apoia, né, tudo que de alguma forma vem esclarecer, né, as pessoas que nos assistem. Eu achei muito bacana para o advogado entender, né, que ele pode estar aí envolvido num processo judicial ou administrativo para justamente buscar, já que é totalmente pacificado, né, essa restituição, essa compensação. Enfim, você viu que eu aprendi, né? Estou até... Eu te falei que você ia sair craque no assunto, e eu estou muito feliz, foi uma honra participar. Eu gosto muito do trabalho que o IDA Cursos faz, a minha parceria com o IDA Cursos é desde que nasceu, Coisa boa. Com esses projetos maravilhosos, meu olho realmente brilha, é formidável estar aqui falando sobre uns temas que eu gosto muito, né, que é o direito tributário. Obrigada, muito eu que obrigada, agradeço. Elisandra. Vamos voltar, porque nós temos muita coisa ainda para falar sobre esses temas, né, da área tributária. E eu vou te fazer outros convites, viu? Por favor, não vai demorar eu aguardo muito. Ansiosa. Queria muito agradecer a todo mundo que participou da nossa live, inclusive o Amador acabou batendo palma aqui, com certeza foi foi tudo muito... Você foi brilhante. Obrigada, né? obrigada. Então, muito obrigada, pessoal, e até uma próxima em breve, viu? Com certeza. Muito obrigada, gente. Fiquem bem. Um abraço, fica com Deus. Obrigada, pessoal.